E Vasco, falar o quê? Lamentar o que mais? 4 jogos, 4 derrotas. Mas a última dá para entender. Se no estadual do Rio de 2011 as equipes estão melhores que a encomenda, você vê o Resende, você vê o Boa Vista e outras equipes também, o que dizer do Vasco? A não ser lamentar. Já a culpa não pode ser mais debitada ao PC Guzmão, que jamais teve os titulares à disposição. Não dá para cobrar do Gaúcho, que é o atual Alcir Portela do Vasco, mais desempenho que isso. Dá para cobrar sim do Roberto Dinamite, que infelizmente não tem sido como presidente, que foi o craque, o ídolo mor da equipe vascaína. E o resultado é esse. E dá até para dizer que não foi tão ruim não, podia ter sido pior. O Vasco até pelo menos a superação conseguiu coisas boas diante do Flamengo. O Gaúcho fez o que mais ou menos acredito eu teria feito o PC Guzmão se ele estivesse em São Januário. A proteção do excelente Fernando Praz, que não consegue fazer mais milagres, plantou 3 volantes, Eduardo Costa, experiente ainda sem ritmo de jogo e não sei se vai recuperar na frente da zaga, Alain pela direita, o combatido Rômulo pela esquerda, adiantou o Jefferson para tentar articular alguma coisa à frente e ainda é pouco, não que seja mau o jogador Jefferson, mas é muita pressão, ainda mais no clássico dos milhões, embora pouco mais de que 15 mil presentes estiveram no Engenhão para assistir a boa vitória do Flamengo. O Jefferson não conseguiu articular um ataque que vive da velocidade do Éder Luiz e das bolas alçadas para a cabeça do Marcel. Como elas não chegam nem por baixo nem por cima, fica difícil. Ainda mais com uma zaga que com Dedé e Anderson Martins deve melhorar, mas ainda está longe do ideal. Contra o Flamengo do Luxemburgo, que veio com uma novidade técnica. Aliás, técnica não, tática. Diferentemente do 4-2-3-1, que é moda e se esperava algo como isso, Williams por aqui, Maldonado por aqui, Renato Abreu aberto à esquerda, Vander mais centralizado, Thiago Neves a partir da direita entrando em diagonal e o David como referência de ataque. O Luxemburgo mudou, recuou um pouquinho o Renato Abreu pelo lado esquerdo, adiantou um pouquinho o Williams pela direita para bater de frente com o Rômulo, colocou o Vander mais aberto pela esquerda, mas com liberdade para entrar por dentro, a mesma coisa fazendo o Thiago Neves, que foi o nome do clássico, e colocou o David aí sim à frente. Dá para dizer que foi praticamente um 4-3-3 no time da Gávea, e foi na prática, na primeira etapa que o Flamengo definiu o tempo, o esquema que deu certo, porque o Vander mais uma vez se mexeu bem, embora precise ser um pouquinho mais objetivo, e o Thiago Neves, não só o gol magnífico que fez nesse passe brilhante do Renato Abreu e a conclusão sensacional do Thiago Neves, mas a partir da direita e mesmo com a fase discutível do David à frente, ele criou bons momentos. Até porque essa banda direita com o Thiago Neves e principalmente o Léo Moura, que continua jogando fino, marcando, se desmarcando e apoiando o ataque, o Flamengo cresceu. O Egídio até tem melhorado um pouquinho na marcação, mas pode se soltar mais na lateral, e o Wellington e David, uma zaga jovem, mas já competente também, porque muito bem protegida pelo chileno Maldonado. Ainda não é o Flamengo dos sonhos, mas evidentemente está muito melhor que o Vasco, que sinceramente desse jeito não sei o que falar, a não ser esperar, se não mais uma derrota, mais uma atuação ruim pelos próximos tempos, porque está faltando competência e principalmente dinheiro e futebol em São Januário. Quem pode parar o time do Santos? E sem Ganso, sem Neymar, sem Arouca, sem Charles, sem Jonathan, sem o Alan Patrick, sem Danilo, sem o Alexandre, sem muita gente ótima que está com a seleção brasileira sub-20. É fato que também o São Paulo no clássico de Barueri para pouco mais de 9 mil torcedores. Outra vez a gente precisa discutir em muitos estaduais. O São Paulo ainda não tinha Lucas, que tem tudo para ser titular desse time, como já foi no retorno do brasileiro do passado. Não tinha Casimiro, que faz falta na marcação. Opções como William, José, como Henrique, o Bruno Vini ainda não está sendo testado. Enfim, falta muita coisa ao São Paulo, né? Mas até não jogou mal o time do Carpegiani. Vamos ver como tática e tecnicamente se portou num bom clássico do Morumbi a equipe do Carpegiani, que teve o Rogério Ceni sempre uma segurança. Para o nível dele poderia ter seguro a bola do segundo gol santista, mas aqui faltou muito e como fez falta o Alex Silva. É só rever o primeiro gol da equipe do Santos, bola cruzada pelo Robson pela direita, passou por cima do Xandão, o Zé Vitor não acompanhou o Elano e esse impressionante Elano fez 1-0. Na zaga, Miranda está longe do ideal, o Juan parece que ainda não estreou pelo São Paulo, o Jean vai bem na lateral, vai bem no meio, mas é um só. E tem faltado um pouco mais de proteção ao meio campo, mesmo com a formação mais conservadora, mais protegida do Carpegiani no primeiro tempo em Barueri, com o Rodrigo Souto na cabeça da área, Zé Vitor tentando marcar a direita, Carlinhos Paraíba tentando marcar, armar e não fazendo nenhuma das coisas pela esquerda, e à frente um esquema com o Fernandinho, sempre uma opção interessante de velocidade, às vezes até demais, às vezes se afoba
Talvez não exista hoje no Brasil, nos últimos anos, um jogador que vá tantas vezes à linha de fundo como o Fernandinho, mas nem sempre sabe o que fazer com a bola. E à direita, longe da forma ideal e longe da meta, o Fernandão. Não era opção de velocidade, não armou, não marcou, não correu, não jogou de novo o Fernandão. E à frente, Dagoberto não foi tão feliz como nos outros jogos. Na segunda etapa, o São Paulo deu até uma melhoradinha, bastante, não só no aspecto técnico, não só pelo recuo excessivo da equipe do Santos, mas também pela entrada do Marlos, que entrou aqui, ó. Vou puxar o Marlos para cá. O Marlos entrou aberto pela direita, o Fernandão foi centralizado, o Fernandinho jogou à esquerda e o Zé Vitor foi para o banco, saiu aos 10 do segundo tempo. E dessa maneira, da moda 4-2-3-1, com o Souto e o Carlinhos, pela direita Marlos, entrando em diagonal, Fernandão mais próximo ao Dagoberto e o Fernandinho pela esquerda, o São Paulo criou mais oportunidades. A rigor foram 10 chances de gol do São Paulo contra apenas 5 do Santos, mas a eficiência do time santista foi impressionante. O time contou com Edu, Dracena e Durval, uma zaga ainda discutível, mas experiente e entrosada, Rafael em grande forma, Léo voltando a ser o Léo que a gente conhece, começou muito bem em 2011, Adriano que voltou do São Caetano bem na marcação, por dentro foi bem, Rodrigo Possebon pode e deve jogar mais, e aqui o esquema atual do Adilson, enquanto não tem todas essas feras de fora da equipe do Santos, com Elano como meia pela direita, Robson como meia pela esquerda, mas muito abaixo da média, um jogador que ainda vai ter que jogar muito mais para conseguir uma vaguinha no elenco do Santos, até mesmo no banco de reservas. Maicon Leite inspirado e iluminado, ora à direita, ora à esquerda, e jogou melhor em cima do Juan, que não vem marcando bem, e à frente Keirson, longe do potencial que desenvolveu no Coritiba e no início do Palmeiras, ainda assim uma opção interessante. Vem Diogo que vem do Flamengo, enfim, não vejo elenco melhor que o atual líder do campeonato, mesmo sem 5 titulares absolutos. E é por isso que esse Santos do Adilson Batista vai longe, tanto no Paulistão, que tem uns perigos de regulamento que podem atrapalhar a campanha dele, mas também no campeonato da Libertadores da América. Do jeito que está esse elenco do Santos hoje, seus reforços, é um dos grandes favoritos ao lado do Fluminense, que tem uma base excelente, campeã do Brasil, e foi muito bem montada e remontada e reforçada para a temporada 2011, o time do Muricy Ramalho.